que elas crescerão no conhecimento da tua presença, e que assim todos aqueles e aquelas que trabalham com elas, seja aqui na igreja, seja nos seus lares, sejam igualmente inspirados pelo Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, antes de Crônicas, depois de Samuel. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 8. Abra sua Bíblia, ligue o seu iPhone. A única hora que pode ligar é essa. Viu, gente? Segundo Reis 4, verso 8 em diante. Eliseu e a Sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho. Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma
vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Amém. Que história poderosa, né, irmãos? Que história comovente do amor de Deus, da fidelidade de Deus, de como Deus é fiel para conosco, de como nós precisamos confiar nele em toda e qualquer situação. A sunamita era uma mulher de Sunem, nós não sabemos o nome dela, né? Sunem era uma cidade, e ela então era chamada de sunamita, foi chamada aqui no livro de Reis de sunamita. Ela era muito rica, mas ela também, além de rica, era alguém que sabia reconhecer o que Deus era. E quando ela tinha um coração muito bom, e ela então abre a sua casa para Eliseu, porque todas as vezes Eliseu passava por ali e ela dizia para o seu marido: esse homem é um homem de Deus. É uma coisa interessante, né, irmãos? Que coisa boa sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, sem abrir a boca, né? Simplesmente a nossa postura, a nossa maneira de ser. Então ela atendia Eliseu, dava para ele de comer ali na sua casa, e ela então resolve construir um quartinho lá em cima. Acho que todo mundo já fez um quartinho na sua casa, né? Para abrigar alguém. E pôs ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro para iluminar. E Eliseu ficou muito feliz, com certeza. A gente, quando não tem morada, quando alguém nos abriga, é sempre muito bom. Lembro-me quando era seminarista, eu fui seminarista há 4 anos, em diversas igrejas, Jacareí, Cidade Dutra, Vila Nive, em São Paulo. E como era bom, depois da escola dominical, alguém nos dizer assim: vamos em casa, vamos para minha casa, tem lá um prato de jiló, um arroz, um feijão, né? Depois você dá uma descansada lá, tem um quartinho lá para você. Como era bom esse quartinho, irmãos? Porque depois do almoço era duro ficar ouvindo ali a conversa, a gente comia calor, o sono vinha, e eu dizia: vou para o quartinho. E Eliseu também tinha esse quartinho. E ele então diz assim: Geazi, vê lá o que essa mulher precisa. E Geazi vai lá e descobre que ela não tinha filhos, seu marido era muito mais velho que ela, e certamente havia ali algum problema na concepção de uma criança. E quando Eliseu diz assim para ela: olha, vem cá, daqui 1 ano você vai ter um filho. Eu acho que ela quase desmaiou. Ela não brinca comigo, não brinca, né? Isso é um sonho, é o que eu sempre quis.
E daí um ano, ela tem um filho. E ela sabia que aquele filho era o filho da promessa de Deus, era o filho que Eliseu, inspirado por Deus, prometeu para ela. E aquele menino cresce. E um dia ele estava com o pai trabalhando, não sabemos quantos anos tinha, talvez 8, 9, 10 anos de idade. E certamente por causa do forte sol, ele teve uma insolação. E o que podemos depreender aqui do texto é que a cabeça dele doía muito, muito, muito. E ele então, o pai diz assim: leva para a mãe. Aliás, todo pai sabe muito bem essa frase, né? Leva para a mãe, né? Porque quando a criança está brincando, ela está feliz, ela está saudável, os homens, os pais cuidam. Mas diante do menor problema, vem a famosa frase: leva para a mãe. E então, um empregado dele leva para sua mãe. E aquela mãe coloca o menino sobre os seus joelhos, ela sentada, ela coloca sobre os joelhos e o abraça e fica ali. Porém, algumas horas depois, ele morre. Ela então pega o corpo do menino, leva até o andar de cima, coloca sobre a cama do profeta e toma uma jumenta e vai em direção ao Monte Carmelo, onde Eliseu estava e onde Eliseu vivia. É interessante que o pai diz assim: por que você vai hoje? Hoje não é dia de festa, não é dia de culto. Às vezes, amados, quem tem fé, quem está sempre na casa do Senhor, alguma vez já ouviu alguém dizer, né? Você vai à igreja de novo? Você vai para o culto outra vez? Você já foi de semana passada? É interessante que as pessoas que não conhecem a Deus acham que ir uma vez por semana é muito, porque às vezes estão acostumados a ir uma vez por ano. E quem ama o Senhor, ama também a casa do Senhor. Amém. Ama estar na casa do Senhor. Hoje em dia cresce o número de cristãos desigrejados. É uma coisa contraditória, porque o cristão ama estar na igreja. Amém. Ama ir à casa do Senhor, ama estar reunido com os irmãos. E ele pergunta para ela: sabe o que ela fala? Não faz mal, eu vou. E ela então pega aquele jumento e vai em direção ao Monte Carmelo. Lá no alto do monte, Eliseu a vê e diz para o seu discípulo chamado Geazi: Geazi, olha lá, a sunamita está vindo para cá, vai lá, encontra ela no caminho, pergunta para ela como é que ela está, como é que está o menino, como é que está o marido dela, se está tudo bem. E Geazi desce rapidinho o Monte Carmelo, a encontra no caminho e diz: está tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o menino? Amados, havia um filho morto na sua casa. O seu coração certamente tremendamente triste. E vem alguém e lhe pergunta se está tudo bem. E ela responde: tudo bem. Irmãos, o que leva alguém a dizer que vai tudo bem, mesmo quando tudo vai mal? Existem algumas razões. Tem gente que diz que vai tudo bem, mesmo quando tudo vai mal, porque são aquelas pessoas que têm horror a chatear os outros com os seus problemas. São aquelas pessoas que passam, normalmente mães têm muito disso, né? Estão ali com dor, estão ali passando por uma dificuldade, estão com uma aflição, e chega o marido, ou chega o filho, chega alguém e pergunta se está tudo bem. Então ela não gosta
ela não gosta de dar trabalho. Você já ouviu alguém na sua casa, algum avô, avó assim, que diz, não falei porque eu não gosto de dar trabalho? Já viu isso? Né? Então é muito comum acontecer. Então, às vezes alguém diz que vai tudo bem, porque não gosta de dar trabalho para ninguém. Agora, tem pessoas que dizem que vai tudo bem, mesmo quando vai tudo mal, porque nunca aprendeu a se abrir com os outros. Tem dificuldade de falar do que está sentindo, porque sempre se fechou dentro de si. É aquela pessoa que a vida dela é cheia de senhas, de alarmes e de trancas. A casa está caindo, mas ele não fala. Normalmente são homens. Os homens têm esse problema, né? É difícil arrancar de uma boa parte dos homens o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, porque não tem essa facilidade de falar. Sempre foi mais fechado, mais hermético, tem essa dificuldade. Então, às vezes, a mulher, para arrancar, precisa de um pé de cabra para abrir, né? Para ver o que está acontecendo com ele, o que está se passando. Agora, tem gente que diz que tudo vai bem, mesmo quando vai tudo mal, porque percebe que aquela pessoa que está perguntando, aquela vizinha que está querendo saber o que está acontecendo, não tem como ajudar. Então, às vezes, você está passando por algo muito sério, muito grave, né? E aquela pessoa que está te questionando se está tudo bem, ela não tem como te ajudar. Não dá para você ficar na fila do banco lá, falando, não, eu estou passando por isso, por aquilo e tal, porque a hora que o caixa chamar, aquela pessoa vai lá, você nunca mais vai ver aquela pessoa, e também não pode ajudar nada. Então, diante de pessoas que não a podem fazer, é melhor dizer, está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando alguém se recusa a responder para a pessoa certa, isto é, deixa de responder para o homem de Deus, para uma mulher de Deus, ela então perde uma grande chance de encontrar solução de suas angústias e das angústias de sua casa. Quando a sunamita diz para Gease, tudo bem, não é negar a dor, mas é enxergar através dela. Esse tudo bem da sunamita é um tudo bem porque Deus está comigo. Percebem, amados? Ela não está negando a realidade. Ela não está negando que tem um filho morto na sua casa. Ela não é alguém alienada da sua situação, porque às vezes tem gente que é assim. Tem gente que as coisas não estão bem, mas a pessoa está por aí. Ela nem sabe direito o que está acontecendo, é porque ela está alienada. Mas ela não nega a dor, mas ela enxerga através da dor. Ela sabe que por Deus estar com ela, então ela estava bem. Eu quero contar aqui uma história verdadeira, verídica. Nos anos 1870, um próspero advogado em Chicago, ele se converteu a Cristo, tornou-se cristão. E era um homem que amava muito a música e era estudioso da Bíblia. E ele tinha grandes posses. E ele comprou vários imóveis para investir na cidade. Só que no ano seguinte, em 1871, houve um grande incêndio em Chicago. E ele perdeu tudo o que ele tinha. Mesmo assim, não desanimou, continuou trabalhando.
E 2 anos depois, em 1873, ele estava precisando de um tempo de descanso, a sua alma estava precisando descansar. E ele resolveu viajar com a sua esposa e as suas 4 filhas pequenas para a Inglaterra. Porque lá, D.L. Moody, que era um grande evangelista americano e amigo pessoal dele, estava fazendo uma cruzada evangelística. E por conta dos seus negócios, ele não pôde ir com a esposa e as 4 filhas. E ele embarca então aquela esposa e as 4 filhas no navio, e ele, alguns dias depois, iria. Só que durante a viagem daquele navio, houve um acidente. Aquele navio, quase chegando no porto, na Inglaterra, bateu em outro. E dezenas de pessoas morreram afogadas. Mas houve um salvamento, navios vieram salvar os sobreviventes, e alguns dias depois a sua esposa chegou em terra firme e enviou um telegrama. O telegrama tinha as seguintes 3 palavras: salva, porém só. As suas 4 filhas morreram afogadas naquele acidente. Imediatamente aquele marido cristão tomou um navio e foi de encontro a ela, profundamente comovido, profundamente triste, mas sentindo-se sustentado por Deus. E ele então, chegando ali naquele local, ele compõe um hino que muita gente aqui conhece, mas talvez não conhecia a história. Um hino que se chama Sou Feliz com Jesus. Isso na tradução em português, porque lá no original em inglês, este hino se chama It's Well With My Soul. Está tudo bem na minha alma. Já imaginaram, amados? Um homem perdeu 4 filhas, e na mais profunda dor, ele escreve um hino cujo título é Está Tudo Bem com a Minha Alma. O início do hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem conhece? A maioria. O Fernandinho fez uma gravação também mais moderna, mas os corais sempre entoaram assim: sou feliz. O autor desse hino chama-se Horácio Spafford, um homem que compôs um hino: está tudo bem com a minha alma no momento da mais profunda dor. Aquela mulher sunamita, finalmente ela chega ao profeta, e diz o texto, irmãos, que ela abraçou os pés do profeta. Para alguém abraçar os pés, o que ela precisa fazer? Se atirar no chão. A angústia dela, a dor dela era tão profunda, e ela então se atira aos pés daquele homem. E o Geazi foi lá tentar tirá-la. Eliseu diz: não, Geazi, deixa, a sua alma está profundamente amargurada, e o Senhor me encobriu isto e não me manifestou. Uma lição importante, amados: profeta de Deus não sabe tudo, aliás, não sabe nada, a não ser que Deus revele. Então aquele homem, ele só pôde entender o que estava acontecendo quando ela contou, porque Deus ocultou dele. Então Eliseu fica sabendo e diz assim: fica tranquilo, Geazi, pega aqui o meu bordão e vai até o menino. E Geazi sai correndo. Eu acho que Geazi era um rapaz muito magrinho, lépido, rápido, e corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para lá, porque ele manda tudo ele Geazi fazer primeiro.
E ele então vai, mas nada acontece. Irmãos, Eliseu estava dizendo para aquele jovem: vai lá e ressuscita aquele jovem. Nosso negócio como igreja também é ressurreição de pessoas. Irmãos, ressuscitar mortos é a nossa missão. Nós somos chamados por Deus a trabalhar com ressurreição de vidas. Nós somos chamados por Deus como igreja a ir em direção ao jovem morto, ao jovem que está enfiado nas drogas, ir em direção ao casal cuja vida foi destroçada e está morto na angústia, estão mortos nos pecados, pessoas que não conhecem Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que está longe de Deus, todo aquele que está afastado de Deus está morto. E a igreja é chamada para ressuscitar mortos, porque preste atenção, amado, o Evangelho não se trata do homem que não tinha dinheiro e agora tem, mas do homem que estava morto, mas agora vive. Percebem a diferença? Porque o que ouvimos muito hoje é pessoas dizendo que não tinha dinheiro, mas agora tem. Isso não é Evangelho. O verdadeiro Evangelho trata de pessoas que eram mortas e agora vivem. Isso é Evangelho. Amém. Agora, é evidente, amados, que essa obra de ressuscitar mortos, ela está completamente além da nossa capacidade. Mas estamos no mundo, não para fazer o que está ao nosso alcance, mas para fazer as coisas que só o Espírito Santo pode realizar. E Ele vai realizar através de nós. Porque, amados, nós temos diante de nós pessoas mortas, e eu creio que é nosso desejo trazê-las de volta à vida. Então Eliseu entregou o seu bordão a Geazi, ele vai lá e nada acontece. Talvez Deus esteja querendo nos dizer que se nós pregarmos um evangelho sem paixão, um evangelho sem zelo, sem amor, nós estamos pregando a moda de Geazi, usando lá um bordão ou usando bordões, chavões, mas que não faz nem cócega no que está morto. Nada acontece. Então Eliseu vem e ele vai, amados, ele entra, fecha a porta e ora ao Senhor. Amados, existem certas coisas que não são para todo mundo ver. Desconfie sempre de quem faz espetáculos de cura. A obra que Deus vai fazer não é para espetáculo, mas ela vai acontecer ali no privado, ou vai acontecer num grupo pequeno de pessoas que creem, e não de pessoas que precisam ver milagres para passar a crer, porque para passar a crer existe pregação. Então Eliseu vai, ele ora, e mais do que isso, irmãos, ele se põe sobre o menino. Dá para imaginar o menino deitado assim? Ele vem por cima do menino, boca com boca, mão com mão, cabeça com cabeça, pés com os pés. E o toque do seu lábio, cheio de calor, cheio de vida, que tinha o sopro de vida que vem de Deus, começa a entrar pela garganta e nos pulmões daquele menino. E então, amados,
os olhos e as mãos quentes daquele ancião sobre as mãos geladas, porque a gente sabe que o defunto ele está frio, porque não corre mais o sangue para aquecer. Então a força e o calor faz com que aquele menino volte à vida. Eu acho, irmãos, que além, claro, do poder de Deus ali, havia o calor pessoal do profeta entrando naquela vida gelada. Povo de Deus, você está sendo chamado por Deus para ir de encontro às pessoas que estão mortas e abraçá-las e tocá-las e estar soprando o sopro da vida sobre elas. Amém. O que precisa neste mundo, irmãos, mais do que os cobertores que estão até sobrando em alguns lugares, mais do que fazer uma fogueira para se aquecer, eu creio, irmãos, que nós vivemos num mundo que precisa de homens e mulheres de Deus com o coração cheio de calor. Amém. O povo metodista, desde o seu início, era conhecido como um povo do coração aquecido. O símbolo da igreja metodista, ele tem duas línguas de fogo, justamente para simbolizar o Espírito Santo, mas também simbolizar o calor do Espírito em nossa vida. Crente frio é uma coisa que não pode existir, é uma contradição. O crente, ele tem que estar cheio do calor de Deus, e este calor ser passado para aqueles que estão mortos. Amada igreja, Eliseu foi e levou vida sobre aquele menino. O Senhor da igreja está também convocando a cada um de nós a levar vida naquele escritório que trabalhamos, a levar vida na sala de aula que nós ministramos aula, a levar vida para aquelas pessoas que conhecemos, mas estão mortas, estão sem Deus. E se alguém te parar pelo caminho e perguntar: está tudo bem? O que você vai falar? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mesmo você tendo problemas, porque você sabe que estará tudo bem quando Deus toma conta dos nossos problemas. Amém. A gente tem problema, sim, mas Deus, Ele toma conta desses problemas. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos como Eliseu e irmos em direção àqueles que precisam ser ressuscitados. Nós vamos entoar agora um hino que fala: sou feliz com Jesus, né? Este hino que foi composto na mais profunda dor, na dor da perda de 4 filhas, e aquele homem cheio do Espírito de Deus, ele pôde dizer que havia uma paz doce dentro dele. Coloquemos-nos em pé.
oração final desta noite. Sou feliz com Jesus, sim, independentemente das dores, independentemente das lutas, independentemente das injustiças e incompreensões. Se você tem Cristo, você é feliz, porque o Senhor é que vai inundar a sua alma da paz que vem do céu, a despeito de qualquer situação. E que a graça de Deus Pai, o amor do seu Filho Cristo Jesus e o Espírito Santo conceda-lhe a felicidade e a alegria que não dependem de circunstâncias, porque esta alegria e esta felicidade, ela não vem de coisas, ela vem do céu e está dentro de nós.